Então aqui é o professor Rodolfo e o tema de hoje é arcos, introdução e procedimentos de cálculo. Bom, os arcos são pórticos, a gente já viu pórticos aqui inclusive, né? A única diferença é que ele tem barras curvas. Daí dizendo que eles são pórticos, a gente consegue aproveitar várias das coisas que já foram ditas aqui em vídeos anteriores. Geralmente os esforços normais de compressão se sobrepõem aos esforços de flexão, favorecendo o uso de materiais com baixa resistência à tração. Diria que é das características principais dos arcos. Obviamente, além de serem barras curvas. Então, como exemplo de um arco, né, que nós temos os arcos da Orla de Atalaia, em Aracaju. Outros exemplos de arcos, eu tenho aqui o Arco de Constantino, lá em Roma. Tenho aqui também o Aqueduto de Segóvia, na Espanha. Então, vários arcos aqui associados, né? Outro exemplo, nós temos aqui a ponte Juscelino Kubitschek. Os arcos também são bastante utilizados em pontes. E tenho aqui a ponte que liga o estado de Sergipe ao estado de Alagoas, passando ali por Propriá. Acho que alguns de vocês devem conhecer, certamente. Então, os tipos mais comuns de arcos, nós temos aqui o arco biapoiado. O próprio nome já diz, né? Tem um apoio aqui do segundo e um apoio do primeiro. É um arco isostático. Temos aqui também o arco triarticulado. Triarticulado porque ele tem 3 articulações, né? Ou 3 rótulas, posso assim dizer, né? Esse aqui é um apoio rotulado, esse daqui também. E aí eu tenho uma rótula lá em cima. Também é um tipo de arco que é isostático. Temos aqui o arco dito como arco atirantado, né? A princípio parece que ele é isostático, mas a gente tem um tirante fechando aqui o arco. O tirante é um elemento que trabalha ao esforço de tração, né? Então esse aqui já seria um arco hiperestático. E temos aqui o arco biengastado, que obviamente também é hiperestático. Esses aqui são os tipos mais comuns. Então, vez ou outra, né, quando eu estou assistindo aí um filme, uma série, uma coisa, além obviamente de prestar atenção no enredo da história, também às vezes a gente consegue encontrar algumas coisas interessantes da parte de engenharia. Então aqui eu tenho como exemplo uma cena, na verdade são várias cenas que esse aqui aparece lá no seriado Dark da Netflix. Alguns de vocês devem ter assistido já, provavelmente. Então, pelo próprio nome do seriado, né, é tudo escuro, né, basicamente lá. Só que daí, eu procurando na internet, o destaque que eu vou fazer aqui é nessa ponte. Encontrei aqui uma foto de dia, né, dessa mesma locação aí da série. Talvez não seja muito claro aí para vocês, mas aqui eu tenho, obviamente, né, uma ponte que está em arco, mas o que não está muito claro, talvez, é que eu tenho nessa parte aqui de cima uma rótula que configura essa minha ponte aqui como sendo um arco triarticulado. Possivelmente, né? Já que eu não consigo identificar bem as condições que nesse ponto aqui, mas eu diria que aqui é um apoio do segundo e aqui é um apoio do primeiro. Então formaria aí um arco triarticulado nesse esquema aqui. Talvez seja um engaste, mas em todo caso, um detalhezinho aí da série Dark, né? Beleza, vamos para frente. Outro exemplo aqui de arco. Esse terminal, para quem era Aracaju, ele foi reformado recentemente, mas a cobertura anterior também tinha forma de arcos aí. E aí eu acho que cabe destacar aqui também, é um pouco diferente do que foi mostrado anteriormente, mas esse arco aqui, que seria no caso essa cobertura, né, que fique claro, ela também está suspensa aqui por cabos, e esses cabos estariam funcionando aqui como tirantes, né? Então posso dizer aqui também que eu tenho um arco atirantado nesse caso. Bom, o vídeo aqui é de introdução, mas em todo caso vamos comentar aqui algumas coisas associadas aos análise dos arcos, né? Em relação aqui às reações de apoio, vou tomar como exemplo aqui os arcos da orla. Poderia dizer que aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, aqui também um apoio de segundo gênero, aqui um apoio de segundo, aqui também um apoio de segundo e aqui um apoio de segundo, ou engaste talvez, né? Mas o caso aqui é que, como os arcos são um caso particular dos pórticos, né, com a diferença que tem aqui as barras curvas, eu posso imaginar aqui que eu tenho um eixo vertical e aqui eu tenho um eixo horizontal, e aí as equações de equilíbrio para calcular essas minhas várias reações, desses apoios que eu coloquei aqui, bastaria utilizar o somatório de forças horizontais igual a zero, somatório de forças verticais igual a zero e somatório de momentos também igual a zero. Então, usando aqui as equações de equilíbrio, né? Obviamente, né, eu não conseguiria calcular todas as minhas reações aqui, porque pelas condições de contorno que eu coloquei,
o meu arco ficou hiperestático, mas aí era só utilizar as equações. O vídeo eu vou publicar na playlist de isostática, mas para quem já fez hiper, a gente tem lá o método de deslocamento e o método das forças, então seria só aqui acrescentar as equações de compatibilidade, né? Que a gente vê lá na disciplina de hiperestática. Mas em todo caso, o procedimento de cálculo é basicamente a mesma coisa do cálculo que a gente faz para pórticos, né? Exatamente a mesma coisa. Bom, em relação aos esforços internos, mais uma vez, destaca-se que os arcos são pórticos. Então, em um elemento qualquer aqui, vamos dizer essa... Deixa eu ver qual é a seção que eu vou pegar aqui. Vamos dizer essa seção aqui. Eu vou usar ela mais para frente, então vou aproveitar para pegar ela. Se eu quiser analisar essa seção, vamos redesenhar ela aqui. Eu posso dizer que essa seção, sendo o arco um modelo de pórtico, pode estar sujeito aqui a um determinado esforço normal, pode estar sujeito aqui a um determinado esforço cortante, como pode estar sujeito também aqui a um determinado momento fletor, né? São os mesmos esforços internos dos pórticos. Em relação à convenção de sinal dos esforços internos, né? Vamos tomar como exemplo esse pedaço aqui desse arco. Deixa eu dar uma expandida um pouco mais nele aqui. É curvo, né? Então a gente já sabe do estudo de pórticos que a gente já fizemos alguns aqui, né? No caso, se eu tenho uma determinada barra, vamos dizer que essa barra está aqui na horizontal, né? Ao longo aqui das soluções que a gente fez, a definição do esforço normal, eu sempre coloquei aqui uma linha representando o eixo do elemento, e aí eu dizia que o esforço normal estava aqui na direção do eixo longitudinal, né? Ou perpendicular à seção transversal, posso trabalhar dessa maneira também. E o esforço cortante estaria aqui perpendicular ao eixo longitudinal, ou ainda posso dizer que ele está paralelo à seção transversal. Então eram as definições aí dos esforços internos, né? O normal e o cortante. E o momento fletor seria esse daqui, né? Um momento em torno aqui de um eixo perpendicular ao eixo desse meu elemento. No caso agora, como eu tenho um elemento curvo, que é o arco, a definição aqui desse eixo longitudinal, né? Obviamente ele vai acompanhar o meu elemento, então teria alguma coisa parecida com isso. Vale-se ainda a definição do normal e do cortante, então eu poderia associar o ponto, né, que eu quero analisar a um determinado ponto fixo, digamos esse daqui, e aí se eu quiser analisar uma determinada seção, digamos essa seção que está aqui, por exemplo, poderia associar essa minha seção a um determinado ângulo θ, digamos, né? Ou alfa, ou enfim, o beta, né? O ângulo que a gente queira chamar. E em relação a essa seção, eu poderia dizer aqui que em relação a essa seção, saindo aqui na direção do eixo, né? Eu teria o meu esforço normal, ou talvez agora seja mais conveniente dizer perpendicular à seção transversal. Eu tenho aqui o meu esforço normal, e paralelo aqui à seção transversal, eu teria então o meu esforço cortante. A complicação aqui tá que, né, o meu elemento é todo curvo, então para cada ponto que eu quisesse analisar, eu teria que associar a esse determinado valor de θ. De modo que eu poderia escrever aqui uma função nas vigas, né, e no pórtico, eu posso associar um eixo x, né, porventura. Aqui seria mais conveniente talvez botar um cortante em função de θ e o normal em função de θ. Seria talvez mais fácil trabalhar do que esses esforços aí em função do eixo x, né? Já que o eixo agora é curvo. Então, se eu tiver, por exemplo, vamos pegar essa seção aqui, né? Aí vamos dizer que esse arco daqui, tudo bem, né, que eu destaquei aqui do arco da orla, desse caso aqui, mas vamos dizer que o caso inicial que a gente tinha aqui era um pórtico biapoiado, onde eu tinha aqui um apoio do segundo gênero e eu tinha aqui um apoio do primeiro gênero. E aí, enfim, né, sujeito aqui a um carregamento qualquer, blá blá blá, eu calculei as reações de apoio e cheguei aqui em determinado valor de VA. Consegui, né, aplicar as equações de equilíbrio e calcular o valor do VA. E aí eu quero saber qual é o esforço normal e qual é o esforço cortante e eventualmente, né, qual é o momento fletor que vai estar atuando aí nessa minha seção. Então eu poderia, mesma coisa que a gente fez para os pórticos, né, eu posso transportar o VA para cá, para a seção que eu estou analisando. Posso associar esse daqui, inclusive, né, como eu fiz anteriormente aí, a um determinado ângulo θ. E aí eu sei que em relação aqui à minha seção, a força que está atuando aqui
perpendicular à minha seção, esse daqui seria o nosso esforço normal, né? Então aqui eu tenho o esforço normal e paralelo à minha seção eu tenho o esforço cortante. Por conveniência eu vou desenhar ele aqui embaixo. Mas fica ciente aí que ele está atuando aí na direção paralela à seção transversal que a gente está considerando. Se aqui eu tenho um ângulo que eu chamei de θ, eu poderia, por conveniência, né, chamar esse daqui de alfa, por exemplo. Pelo triângulo aqui eu tenho que alfa mais θ é igual a 90 graus. Eu tenho que a normal com a seção forma também 90 graus, de modo que esse ângulo daqui de dentro também vai ser o mesmo ângulo θ, né? E aí, definido esse ângulo θ, lembrando que esse daqui é o VA, que eu transportei lá para cima, eu poderia escrever agora, né, com esse triângulo que eu montei aí, que o esforço normal, em função aí desse VA, né, já que eu posso ter vários carregamentos, mas eu estou tomando como análise só o VA, eu poderia escrever esse normal como sendo o VA multiplicado aí pelo cosseno θ. E aí, variando aqui o θ, né, até o ponto que eu quero analisar, eu poderia saber qual é a influência do esforço normal devido ao VA. Do mesmo jeito, eu posso escrever aqui que o cortante vai ser igual ao VA multiplicado pelo seno de θ. A gente vê, né, pela posição aqui que está indicada normal, que esse normal estaria dando um esforço de compressão, então seria válido colocar um menos aqui, né, indicando que é a compressão. Em relação ao esforço normal, é a mesma coisa que a gente fez desde treliça, né? Se eu estou analisando uma seção e aí eu tenho uma força que está saindo do ponto, eu digo que esse meu esforço normal é positivo. E se eu estou analisando uma seção e eu tenho uma força que está entrando nessa minha seção, né, nesse meu ponto que eu estiver analisando, eu digo que o esforço normal é negativo. Em relação aqui ao esforço cortante, pegando a herança também no caso dos pórticos, né, seria conveniente eu associar aqui o que seria meu lado esquerdo e meu lado direito. Eu acho que aqui seria interessante, em relação ao diagrama de esforço cortante, dizer que esse meu lado aqui de dentro, esse meu lado de baixo, né, seria onde eu tenho os meus valores negativos e aqui onde eu tenho os meus valores positivos. Vocês viram que fica bem parecido com o caso de pórtico mesmo, né? De modo que, nesse caso aqui, pela posição que ficou o esforço cortante, eu teria um cortante positivo. Então aqui eu tenho mais VA multiplicado pelo seno de θ. Pronto, o esforço normal e o esforço cortante é isso daí. Deixa eu dar uma limpada agora na tela para falar sobre o momento fletor, né? Então a condição que eu tenho aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui um apoio de segundo gênero. Deixa eu prolongar aqui e botar em tracejado o meu arco. Vamos lembrar que ele estava completo, né? Eu cortei só para ficar mais fácil de fazer análise, né? É o tal do método das seções que a gente conhece desde treliça. Então aqui eu tenho um apoio de segunda, aqui eu tenho um apoio do primeiro, que a gente já viu que vai gerar aqui uma reação que eu chamei de VA, né? No caso anterior. Então digamos que eu tenho esse ponto aqui e eu quero calcular qual é o valor do momento que está atuando nesse ponto. A gente já viu como é que fica o normal, como é que fica o cortante. Se eu quiser calcular o valor do momento nesse ponto, o momento a gente já sabe que é, desde sempre, né? Posso dizer isso já, que é força vezes distância, e essa distância é sempre perpendicular ao sentido de atuação da força. Então, se eu quiser calcular o momento que está atuando nesse ponto, sendo VA aqui uma força vertical, bastaria que eu conseguisse calcular aqui o valor dessa distância aqui. Eu vou chamar de D, por conveniência, tá? E aí, vamos lá, vamos pensar aqui como é que eu posso chegar nesse valor de D. Fazendo a mesma coisa, né? Associando lá o ângulo θ. Então, deixa eu tracejar aqui de novo. Aqui eu tenho o meu ângulo que eu chamei de θ. Aí, bora lá, o meu arco, né? Eu posso ter o arco com formato aí de semicírculo, né? Geralmente o formato mais usual é de semicírculo. Mas eu posso ter também, eventualmente, com formato de elipse ou com formato de uma parábola. Mas vamos considerar a priori que esse meu arco aqui, ele tem justamente o formato do semicírculo, né? De modo que a distância desse ponto aqui até o ponto que eu estou analisando seria o valor do nosso raio, né? Do nosso semicírculo. E se essa distância daí é o raio, associando ao ângulo θ, eu posso dizer que essa distância daqui para cá seria então o raio vezes o cosseno de θ. E, né, como mais uma vez estou considerando que esse daqui é semicircular, a distância que eu tenho aqui do VA até esse mesmo ponto, esse daqui também tem o comprimento do raio, né? De modo que eu posso escrever essa minha distância D, analisando essa figura aí, como sendo D vai ser igual ao comprimento do raio menos o raio vezes o cosseno θ. Ou ainda, né, posso escrever que o D vai ser igual, botando aqui o R em evidência, raio vezes 1 menos cosseno θ.
Como o momento é força vezes distância, quem estaria dando o momento aqui seria o VA, já que eu estou analisando pela esquerda. Eu poderia escrever que o momento nesse ponto aí, vamos dizer que é um ponto P, né? Vamos dar nome a esse ponto aí. O momento no ponto P seria igual o VA, aí vai depender, né, dos carregamentos que eu estiver aplicando aqui, vezes essa distância aí, que seria R vezes 1 menos cosseno θ. Então, seria essa expressãozinha aqui para a gente calcular o valor do nosso momento nesse ponto P qualquer aí, né, em função do ângulo θ. Não sei se ficou muito claro, mas a gente vai fazer depois aí um exercício, e aí com o exercício eu acho que fica com valores, né, numéricos, eu acho que fica mais fácil de entender talvez. Embora eu acho que está claro, né? Então, e sobre os exercícios, eu não vou responder exercício nenhum nesse vídeo aqui, mas aí mais para frente, possivelmente nos vídeos seguintes, devo fazer aí a solução de alguns exercícios. O primeiro deve ser alguma coisa parecida com esse caso aqui, onde eu vou ter um arco biarticulado, ou triarticulado, não sei, e aí eu vou aplicar um determinado carregamento, e aí a gente vai calcular as reações de apoio, vamos também traçar o diagrama de esforço normal, vamos traçar o diagrama de esforço cortante, e vamos traçar o diagrama de momento fletor. E a outra coisa também que a gente vai fazer, isso já em outro vídeo, em outro exercício, é verificar o comportamento de estruturas como essa aqui, o caso aí desse túnel na Alemanha e desse aquário lá em Nebraska. Quem já fez aí mecânica dos fluidos e mecânica dos solos, já sabe mais ou menos como é que funciona o carregamento nessas estruturas, né? Então eu devo ter aqui um carregamento de pressão, alguma coisa parecido com isso daqui, nesse caso, onde esse carregamento aqui é fornecido pelo solo, né? E aqui sobre esse aquário eu devo ter também uma distribuição de pressões parecido com o caso do túnel. A única diferença aqui é que quem está fornecendo essas pressões, ao invés de ser o solo aqui, né? No caso aqui é a água. Mas daí, em todo caso, os carregamentos são bem parecidos. E aí, o que é que acontece no caso aí desses arcos, né? A gente vai traçar mesma coisa, né? A gente vai calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de esforço normal, esforço cortante e momento fletor. E aí vocês vão ver lá que o cortante ele vai ser bem pequeno, talvez até nulo, e o momento fletor também bem pequeno, talvez até nulo, a dependendo da configuração. De modo que todo o arco aí, ele vai trabalhar somente a esforço normal de compressão. E aí também para quem já fez a disciplina de peristática, talvez, né? Já passou por essa parte lá, a gente sabe que dos esforços, né, os mais importantes, vamos dizer assim, né, que atuam sobre a estrutura, seriam os momentos fletores. E aí, se a gente conseguir reduzir o momento fletor, indiretamente a gente está ajudando a nossa estrutura. É o caso aqui dos arcos, né? Trabalhando a compressão, termina que é como se a gente tivesse uma otimização de projeto, né? Acho que eu posso colocar dessa maneira. Então, veremos aí a solução desses dois casos aqui, que basicamente é a mesma coisa, trocando água por solo por água, em um vídeo futuro. Então é isso, introdução aos arcos, disciplina de isostática, aqui é o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. E aí eu encerro aqui com essa imagem desses coqueiros que tem vocação para ser arco também, né? Então até a próxima.